Está lá em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 ao 20. Mateus capítulo 28, do 18 até o 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Quem achou Mateus 28, 18 ao 20, diga amém. Quem não achou, diga estou achando. Mateus 28, verso 18 ao 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Pai, te louvamos, glorificamos o teu nome, agradecemos a ti, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã, que o teu Santo Espírito opere poderosamente, usa-me para a glória do teu nome, porque eu sou dependente de ti, Pai. Para a glória e honra do teu nome, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se assentar. Eu vou procurar ser bíblico e prático, o mais prático possível. Esse texto todos nós conhecemos. Jesus havia morrido, ressuscitado no terceiro dia, e Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. Quando chegaram no túmulo, encontraram aquele anjo. E o anjo disse: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E disse para vocês para irem encontrá-lo na Galileia. Vão lá e avisam os discípulos. Elas saíram correndo, as duas, e no caminho encontraram Jesus. Jesus encontrou com elas se ajoelham, oram, agradecem a ele, elas se curvam ali diante do Senhor, adoram o Senhor. E ele diz: olha, não parem, vão conversar com os discípulos, fale para eles que eu vou encontrá-lo lá na Galileia. Elas saem, vão até lá, e Jesus logo em seguida, ele vai até a Galileia e encontra os 11 discípulos. 11 por quê, pastor? Porque 12 o Judas já tinha morrido, né? Já tinha saído do grupo. Então eram 11 discípulos, ele encontra com os 11. E ali ele cita esse texto aqui do Mateus 28, que nós lemos agora. Então eu queria que você ficasse assim, bem ligado, desligasse dos problemas, desligasse das coisas lá fora, e você ficasse ligado, prestasse bem atenção ao que vai ser falado aqui. Eu vou falar muita coisa prática. Se queremos ver mudanças em nossas vidas, precisamos alcançar os perdidos. Vocês lembram da cultura? Quem lembra da cultura da igreja aqui? Levanta a mão. Quem lembra da cultura? Eu vou lembrar aqui. Anunciar, crescer, relacionar, servir. Eu quero que você repita aqui comigo. Anunciar, crescer, relacionar, servir. Esse é o ano de voltar ao primeiro amor. Nós precisamos agir para receber. É jejum, oração, palavra, poder e ação. Anunciar a palavra, crescer espiritualmente, relacionar e servir. Você não pode esquecer desses 4 pontos da nossa cultura. O primeiro ponto nessa manhã que eu quero falar, que o Senhor falou no meu coração, a principal missão da igreja é a evangelização. Diga assim, evangelização. Principal missão da igreja é evangelização. A missão máxima da igreja é evangelização. Todas as demais atividades são importantes, mas a prioritária e incessante é a evangelização. Olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou para o discípulo. Ir fazer discípulos é imperativo. Ir fazer discípulos, batizar e ensinar. Nós vamos falar das 2 primeiras. Pastor, mas eu evangelizo, mas não ganho ninguém, não ganho alma para Jesus. Presta atenção, evangelizar não é ganhar alma, é falar de Jesus. Pode até acontecer, mas você deve semear. Vou repetir, evangelizar não é ganhar alma. Pode acontecer, evangelizar é falar de Jesus. Você vai semear, você vai lançar a semente. Eu vou dizer, vou dar a base bíblica, como nosso pastor sempre diz, eu vou mostrar a base bíblica. João 4, 37 e 38, por gentileza. João 4, 37 e 38. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então vou dar um exemplo prático. Primeiro exemplo prático, eu falei que vai falar muita coisa prática. Irmão ou irmã se converteu aqui em uma pregação. Quem evangelizou? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Seu amigo, sua avó, seu primo, sua mãe, seu cônjuge, mas Jesus viu. Ninguém viu, mas ele foi evangelizado lá fora
pela sua família, pelo seu amigo, na sua faculdade, em algum lugar, em algum local, encontrou um folheto, alguém falou e ele se converteu, mas ninguém viu, converteu num outro local. Vou dar um exemplo prático. O irmão Victor se converteu aqui com o pastor Pedro. E Deus ainda foi maravilhoso com ele, mostrou ele um sonho, uma visão, ele vendo uma pessoa, exatamente a pessoa do pastor Pedro. Ele guardou aquilo ali e ficou assim. Ele entrou, quem foi que evangelizou ele? O Mateus, o filho. A esposa orava, Gemima ajudava, mas quem evangelizou foi quem? As pessoas de casa. Quem colheu? Pastor Pedro. Quem está entendendo, diga amém. Está enrolado aí? Não. Está entendendo? Não. Então, olha só, vou repetir, hein? Porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharem e vós entraste no seu trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A pastora Marisa, ela aqui, está aqui. A nossa pastora, ela tem trocentas coisas para fazer, muita coisa, você não tem noção, não posso citar aqui. Então, não tem noção. A parte administrativa, então, é de deixar o cabelo assim, para cima. Vocês não têm noção. E bom, emocional. E o que ela traz de pessoas aqui, que não eram crentes, e já se converteram aqui, e o pastor colheu, o pastor Alexandre colheu, várias pastoras aqui colheram, pregadores colheram, mas quem semeou foi ela, uma pessoa, e a pastora da igreja, que está uma das mais sobrecarregadas. Então, os 4 amigos levaram o paralítico até Jesus pelo telhado. Quem levou? Os 4 amigos pegaram ele, levaram lá em cima, foram evangelistas, evangelizaram e Jesus foi lá e pum, salvou o homem. Seja fiel, obedeça a palavra de Deus, que ele vai usar você. Amém? Abra a sua boca e fale. Pastor, mas eu não sei, qual é o grande segredo de falar bem, de pregar? É abrir a boca. Abra a sua boca, que te encherei. O Senhor vai encher você da presença dele, vai falar para a glória do nome do Senhor. Pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar, mas o principal ponto é você falar do amor de Jesus e convidar uma pessoa a aceitar Jesus ou trazer para o culto. No trabalho, na rua, no prédio, na academia, na escola, na faculdade, no desigrejado, desviado, afastado da comunhão. Eu gosto e prego muito, há muitos anos nas ruas, estabelecimentos, táxi, Uber, trago folheto da igreja, em caminho para a igreja, no bairro da pessoa. Eu faço isso há muitos anos. Nós estamos com 40 anos de convertido. Eu tenho um amigo que, mês passado, é um fisioterapeuta e dono de uma empresa. E eu fico sempre ali, olhando, vou lá, falo com ele, conversando. E outro dia eu dei um texto para ele, que eu escrevi já há muitos anos, eu mandei um arquivo para ele. Aí cheguei lá na empresa, fiquei tomando um café com ele, batendo um papo, tal, e ele no computador. Foi. Aí eu digo, eu vou te mandar um negócio para você ler. Ele leu, mas ele te lê depois com calma. Ele abriu assim um telão grandão que ele tem lá. Aí eu disse, não, agora não, dê depois. Às vezes a pessoa quer saber, é sobre o quê? Eu digo, se eu contar o filme, você não vai ao cinema. Então, depois você lê. Então, tá bom. Aí fui embora, eu fui embora para casa. Depois passou-se algumas semanas, e há pouco, agora semana, uns 10 dias atrás, eu passei por ali, aí eu, pensando na minha cabeça, disse, eu ia lá na academia fazer um pouquinho de ginástica, aí eu pensei assim, não deve estar mais não, 5 horas da tarde, não, foi embora. Mas aquilo me veio, aquele do espírito, né, falando. Aí eu fui até lá e digo, vou tocar. São 2 andares. E aí a moça atendeu, a secretária. Pois não. Aí digo, o fulano de tal não está mais aí não, né? Está sim, está aqui. Eu digo, então é de Deus. Aí abriu, tocou, eu fui lá em cima, conversei mais um pouquinho. E aí eu conversei com ele e não falei de nada, para não ficar insistindo, né? Vem aqui, contando futebol, pereré. Aí ele disse assim para mim, você sabe que eu já li a metade. Eu disse, metade de quê? Né? Sabia, né? Fiquei assim, metade. Aí ele disse, metade daquilo que você me mandou. Aí eu digo, bom, então aí já veio o start, né? Foi agora. Aí eu continuei, comecei ali a falar, eu digo, aproveitando, taraná. Eu digo, eu vou até adiantar para você. O início tem que estar linkado no final, o final tem que estar linkado com o início. Aí eu falei para ele, depois eu disse assim, eu tinha uma Bíblia em cima de um armário, e ela estava aberta assim, arrumadinha, direitinho, tinha alguns santinhos, que ele era católico, ele, a sua família toda, né, todos os seus irmãos,
Eles são são grandes empresários, todos eles. E aí ele sentado, eu disse, você pode pegar? Aí ele, não, claro. Aí ele pegou assim, eu disse, eu vou ler na tua. Você que eu estou lendo da minha, eu vou ler na tua. Aí comecei a ler, li uma parte, li outra. E depois eu falei para ele assim, você sabia disso? Ele disse, não, nunca ouvi falar. Aí eu digo, desse aqui, lê você. Aí ele leu, não sabia disso não. Então eu disse assim, você sabe que outro dia, uma vez um homem empresário ia dar um tiro na cabeça. E esse homem ia se matar. Quando ele ligou a televisão, ele deixou a esposa sair, os filhos, ia se matar. Tinha perdido tudo. E ele disse, e aquele homem contou que quando ele ligou a televisão, ele viu um pastor falando assim, não faça isso, não acabe com a sua vida, você que quer acabar com a sua vida, quer destruir a sua família. Então, aí aquele homem disse que aquele homem botou a arma no chão, se ajoelhou ali e caiu chorando e entregou a vida a Jesus. Quando eu falei isso, esse meu amigo os olhos começaram a lacrimejar. Aí ele falou assim, eu já ouvi isso sim. Um empresário conhecido e quase que acabou com a vida. Aí eu aproveitei e falei, tu acreditou em tudo que eu falei? Aí ele disse, acreditei. Você crê em tudo que eu falei? Creio. Você crê que depois de tudo isso, depois você lê mais em casa, Jesus é seu único e suficiente Salvador, ele é o único que pode levar você para a glória? Ele disse, eu creio. Eu disse, você quer entregar a vida a ele aqui? Ele disse assim, quero. Aí as pessoas estavam aqui, eu abracei ele assim, os funcionários estavam passando por lá, aí eu abracei ele assim, vou morar aqui baixinho. Aí ele orou, entregou a vida a Jesus. Eu peguei as minhas coisas, desci e fui embora. Ele disse, não, pera que eu vou descer com você, vou te levar na porta. Acabou. Eu semeei, não trouxe ele para cá. Mas ali você semeia e a pessoa às vezes se entrega a vida para Jesus ali mesmo, mas às vezes não dá. Então você semeia. Naquele momento ele está ali, mas claro que aquilo tem que ser regado, né? Como Paulo falou. Uma vez o meu carro parou na Avenida das Américas, eu estava sozinho. Vinha pela Barra da Tijuca, fui lá na casa de um amigo, um evangelista, e aí já tarde da noite, tarde que eu digo, passei a tarde lá com ele, minha esposa disse, vai lá, vocês conversarem, vocês já estão com idade, conversar fiado, parará, papapá, né? Aí eu vim voltando, quando eu estava no meio da avenida assim, o carro parou. Aí apagou tudo, aí eu disse, caramba, aí eu fiquei numa agulha, fui. Aí pronto, parei ali na Avenida das Américas. Aí fiquei parado, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deve parecer alguém aí que eu tenho que pregar, não sei. Aí fiquei lá sozinho, olhei para um lado, olhei para o outro, nada, não aparecia uma viva alma. Nem o caramelo passava na hora. Aí eu fiquei assim, olhei para um lado, olhei para o outro. Meu Deus, daqui a pouco apareceram 2 motoqueiros. Vieram os 2 motoqueiros. Ô meu amigo, o senhor está fazendo aí esse lugar perigoso? Eu digo, eu estou esperando algum desviado, afastado de Deus, que eu vou pegar para ele aqui. O cara perguntou o que eu estou fazendo ali. Aí um deles disse assim, então sou eu mesmo. Então pode vir para cá. Glória a Deus. Aí eu falei assim, pode vir. Quando ele veio, aí eu conversei, eu disse, então vamos tirar ajuda ali a tirar o carro. Aí empurramos o outro também. O outro ficou mais afastado um pouquinho, botamos o carro mais em cima do canteiro. E aí eu conversei com ele, falei de Jesus novamente. E o outro ficou olhando, eu disse assim, vem você também, vem cá, vamos conversar aqui. Aí a gente conversou, bati um papinho, conversei com ele, falei de Jesus novamente, ele entregou a vida a Jesus naquele local. Daqui a pouco chegou quem? Eu chamei o reboque. Aí veio o reboque veio, pegou o carro. É claro que eu ia falar de quê? Não ia falar de comida. Dentro. O cara do meu lado, eu sentado esperando, andando para ele, subindo, na Tijuca, comecei a falar de Jesus, batendo papo, conversando, tem igreja, não tem, tem família, né? E aí, no meio do caminho, o rapaz foi descendo. Chegou lá perto de casa, já perto do colégio militar, e deixou o carro. Aí chegamos ali, tiramos o carro, acabou. Aí desceu e disse assim, espera um instantinho. Ele disse, espera aí, só ver um negócio, só conferir aqui. Aí quando eu liguei o carro, o carro não apagou tudo, não virava arranque, não virava bateria, não virava nada. Quando ele soltou, o carro pegou, acendeu tudo. Aí eu disse para ele assim, você está vendo, filho? Vem cá. Aí ele fez assim, eu digo, está vendo? Cuidado que Deus tem com você
é porque Deus quer que você entregue a sua vida para Ele. Vamos fazer essa oração aqui? Ele disse, vamos, sim, senhor. Então, aí eu orei com aquele rapaz, e ele entregou a vida a Jesus, eu mandei ele para outra igreja, e eu fui para casa e ele para a casa dele. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Repara que as igrejas na TV usam uma estratégia ininterrupta. Jesus era estrategista, como falou o pastor Pedro outro dia. Pessoas contam como eram, como conheceram Jesus, como foram transformadas. Contam vários testemunhos dia e noite, convidam a igreja local. Então eles ficam falando aquilo diariamente. Muito bom, tem que fazer isso mesmo, mas faz o que tem que ser feito. E convidam para uma igreja local. Então vocês vão naquela denominação, na igreja tal, no bairro tal, vai aparecendo lá. A televisão pesca com tarrafa. Você tem que pescar com anzol. Fala para o teu irmão assim, pesca com anzol. Pesca com anzol. Amém? Aqui nós temos aqui intercessoras, temos a retaguarda forte, só precisa aprimorar a vanguarda. Escuta aqui, ó, pega esse folheto da igreja, leve poucos. Ora, não é panfletar. Já viu? Na paz vendo ouro. Aí o cara fica aquele troço aqui, não é isso. É só você levar preferencialmente para um vizinho, um amigo na rua, para uma praça. Observa quem está parado, pensando na vida. Às vezes a pessoa está ali e você chega, conversa, chega e puxa assunto. Estou outro carro que eu entro, puxa assunto. A minha esposa já fica assim, quietinha, já esperando. Aí eu começo, eu digo, esse carro é automático, né? É automático, é assim, ó. Tá com álcool ou gasolina? Não, eu botei gás. Botar o gás. Aí pronto, aí acabou, já foi, né? Então, convide para um culto, domingo à noite, quarto, uma atividade da igreja. Quando o pastor convida sempre, toda semana, porque senão o que acontece? Hoje eu vou contratar, aí na semana que vem esqueceu. Não pode, isso tem que ser ininterrupto. Se você conhece alguém que está passando por uma doença, enfermidade, depressão, fale do que Jesus tem feito, fale da conexão, do culto da saúde plena, culto da unção, culto dos domingos. Conta teu testemunho, convide não crentes. Por quê, pastor? Porque às vezes você pode até convidar um crente que está desigrejado ou que está sem igreja e tal, e aí é outra coisa que você convida. Mas normalmente você vai convidar quem não crente. A pastora que trouxe aqui era tudo pessoas não crentes. De locais que ela frequentava, e veio uma, veio duas, eu vi, eu ficava sentado ali, eu assisti aqui. Um dia o pastor Alexandre pregou aqui, foram 3 pessoas. Assim. Então, você tem que abrir a boca. Jesus, com pescadores, ele falava de peixe. Com mulher do poço, ele falava de água. Com discípulo triste a caminho de Emaús, ele puxava assunto. Certa vez, eu e o meu genro, o Aragão, o Igor Aragão, entramos ali na padaria, fomos tomar café. Ali na padaria, fomos tomar um cafezinho e tal, aí ficamos comendo ali um pãozinho com queijo, ele comeu uma coisa melhor, que o queijo Minas, a pessoa mais idade só come essas coisas, né? Mas ele já comeu um pãozinho melhor, e aí, de repente, sentou uma moça ao nosso lado. Moça nova, com uma mochila nas costas, muito bonitinha, toda arrumadinha, sentou-se e ficou sentado no nosso lado, assim, na mesa próxima, né? Ali na padaria. E aí ela disse assim, você sabe, falou para o Igor, né? Vou perguntar para desse velho vovô, não, vou perguntar para o mais jovem, né? Aí disse, você sabe onde é o Pão de Açúcar? Aí ele disse, Pão de Açúcar é lá na Praia Vermelha. Aí eu disse, é longe daqui? Ele disse, está um pouquinho distante. E eu estou lá comendo meu pãozinho, tomando café. Aí eu disse, desculpa eu me meter, mas já me metendo na conversa. Pois não. Eu digo, você quer ver lá o Pão de Açúcar? É muito bonito, vai ser bacana. Aproveita. Você conhece o Pão da Vida? Ela disse, Pão da Vida? Não. Você não conhece o Pão da Vida? Não. Porque é o seguinte, o Pão de Açúcar é ali e o Pão da Vida é aqui. Eu vou te contar agora quem é ele, tá? Aí ficamos conversando. Você veio de onde? Eu vim de São Paulo. Eu estava lá na casa da minha mãe, dos meus pais, e aí eu vim para o apartamento do meu namorado. Já viu que o negócio está bravo. E ele me mandou lá em Copacabana. E ele me botou para fora, brigou comigo, me mandou embora e dormir na rua. Mas ela estava bem arrumada, toda arrumadinha.
Aí nós falamos do amor de Jesus para ela, compramos do pão da vida, e a gente disse assim, filha, pega o telefone, liga para a mamãe, fala que você vai voltar para casa. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Nós perguntamos, você crê em tudo que a gente falou aqui? Creio sim, senhor, creio sim. Então, você quer entregar a sua vida para Jesus? Quero sim. Aí nós fizemos uma sentada, a menina parou de comer, oramos ali, as pessoas passando, estou nem aí, não quero nem saber se está olhando. Oramos ali, tomamos café, pagamos com a conta, fomos embora, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Glória a Deus. O Davi Bosch, influente missionário e teólogo da África do Sul, Davi Bosch, no seu livro Missão Transformadora, ele diz que a missão é uma só. Se é nacional ou transcultural, é uma questão de foco. Mas Jesus é o centro. Então, o centro é Jesus, então é só questão de foco. Atos 4, por favor, verso 18. Atos 4, capítulo 18. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João tinham ido no templo, na oração da hora nona. A hora nona é 3h da tarde. E eles ficaram ali na entrada, vocês conhecem, todos conhecem essa passagem, né? Aquele homem estava coxo, de nascença estava ali e pediu uma esmola, e a Bíblia diz que aquele homem ficou olhando para ele, se esperando a receber alguma coisa. Tem outra tradução que diz que ele teve uma expectativa. Esperando, que vocês me dão uma esmola? Aí ficou esperando. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Então, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Ele pega... O homem dá um pulo, ele sai correndo entre os dois e o homem sai, parece que tinha, não sei se tinha 40 anos, ele entra pulando, e aí eles começam a pregar lá dentro, todo mundo ficou assustado, o que aconteceu ali? Aí Pedro e João começam a pregar. Já no final da tarde, as autoridades chegaram lá e disseram, o que está acontecendo? Aí, o que vocês estão fazendo aqui? Com ordem de quem? Por meio de quem? Que autoridade é essa? Aí eles pregaram, eles estavam com raiva, muita raiva, pegaram eles e levaram, já final da tarde, não deu mais tempo, levaram e prenderam eles. No dia seguinte, a Bíblia diz que o Sinédrio se reuniu, e aí começaram a falar, papapá, e eles disseram, o que nós vamos fazer com esses homens? Porque esse cara está curado mesmo, tem que saber o que aconteceu. O que aconteceu? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer para eles não falarem mais. Aí Pedro e João dizem assim, olha, eu não tenho como fazer isso que vocês querem. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós temos de falar, contar o que Jesus fez. Não é se vangloriar, presta atenção, mas contar o que Jesus fez. Você não pode receber aqui, eu vejo aqui, são muitos milagres, tem coisas que vocês nem sabem. Tem outros que contam, o pastor relata aqui, conta, e ele até pede, eu posso contar? Ele diz, pode, pastor, então... Mas tem outras coisas que estão guardadas, você recebeu, está quietinho, não pode falar. Aí você pode falar aqui, mas você tem que falar lá fora, você conta lá fora. Tem pessoa que está passando terror, uma coisa terrível, e você está ali parado e a pessoa está lá coxa, doente, quebrado, coxa que eu digo espiritualmente, está esperando na expectativa de receber. Eu falei que ia ser prático, escuta isso, a minha sogra tinha 94 anos, esse aqui eu escrevi todo, para não esquecer. Tinha 94 anos, antes de falecer, foi 7 de dezembro agora de 2025. A empresa operadora de TV foi lá trocar um modem. A pastora Cristina orou, pediu a Deus que mandasse a pessoa correta. E chegou um rapaz lá, de tarde, forte, bonito, alto, muito bem apresentado. O rapaz veio, com licença, foi. Aí ele trocou tudo. Eu, naquele dia, não estava bem. Não estava legal. E não dá. Aquele dia que você está meio azedo, né? No final, senti de Deus orar por ele, mas eu não estava bem, quase não orei. Mas aí não estava com vontade, já estava com vontade logo, o garoto sair logo, embora. Eu queria ir embora, ficar quieto sozinho, mas aí eu obedeci. Aí eu falei para ele assim, comecei a puxar assunto, depois disse assim, posso orar? Ele falou assim, pode sim, falou todo animado. Aí eu orei por ele, ele chorou. Eu perguntei, já entrou em alguma igreja evangélica?
Ele disse assim: sou desviado, filho de pastor, família toda evangélica. Eu tocava na igreja. Aproveitei e comecei a pregar. Ele continuava chorando. Eu perguntei: você é casado, solteiro? Solteiro, ele disse. Você precisa namorar e casar com uma serva de Deus, eu falei para ele. Pérola é para ficar escondida, não é para ficar exposta. Convidei ele para voltar para Jesus. Ele se ajoelhou, levantou as mãos aos céus. Quando eu falei, ele desceu no quarto assim, se ajoelhou, levantou a mão. Aí eu tomei um susto, ele não estava esperando aquilo. Aí ele confessou Jesus, eu orei por ele, pela família e por uma namorada, serva de Deus. Orei para ele. Aí o que ele disse? Eu nasci em berço, ele levantou-se, agradeceu, nasci em berço evangélico. Quando tinha 16 anos, minha mãe morreu e eu perdi o chão, larguei tudo. Fui para o mundo, para bebida, para farra, mulher, tocava na igreja, garoto. Eu vim para cá falando com Deus na rua. Senhor, traz uma namorada crente para mim, uma mulher de Deus. E o Senhor acabou de falar tudo isso para mim e confirmou o que eu pedi a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele ouviu a oração da pastora Cristina, me usou, Senhor, está bem, você não está com vontade de orar. Eu mandei ele voltar para a sua igreja e Deus vai usar você da mesma forma. Amém, igreja? Deus vai usar você da mesma forma. Você abra a sua boca e fale do amor de Deus para as pessoas. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O segundo ponto, são 3 somente. O segundo ponto, o voltar ao primeiro amor. Além do aspecto de ação social, o voltar ao primeiro amor, além do aspecto de ação social, fazemos muito aqui na igreja, através do alcance evangelístico, ele é feito também através do alcance evangelístico de seus frutos espirituais, resultado da semeadura da palavra de Deus. Você é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Gente, escuta isso aqui, sem má interpretação, tá? É claro que todos nós fazemos a obra do Senhor. Você vai dizer: poxa, pastor, mas eu faço trabalho em várias áreas. Eu sei. Nós fazemos a obra do Senhor na limpeza, introdutoria, diaconia, louvor, intercessão, mídia, social mídia, EBD, aula do batismo, valente, torre forte, ministério de casais, ministério infantil, berçário vertical, todas as áreas. Mas eu estou falando de evangelizar os não crentes, trazer as pessoas para Jesus. O mesmo que fazemos pela mídia. A mídia chega nas casas, né? Só que boca a boca. Nós somos a igreja do Senhor. Nosso progresso espiritual depende disso. Escuta agora. Estatisticamente, o evangelismo pessoal é responsável pelo maior número de conversões do cristianismo. Pesquisas indicam que entre 60% e 90% das pessoas se convertem através do convite ou do testemunho de amigos e familiares. Olha o que eu contei ali, do irmão Victor. Pesquisas indicam que o evangelismo em multidões é importante. É importante, a gente vê, né? Mas é diferente. A maioria dos que tomam decisões por Cristo, nesses eventos de multidões, são levados até lá por um amigo ou cristão que já os conhece. A maioria, às vezes um ou outro passa, vou entrar e ver como é que é esse negócio aqui, tudo bem. Mas a maioria é assim. A confiança construída por um amigo diminui resistência. Se o pastor falou isso aqui, o nosso pastor falou. Quem está lembrado disso aí? Levanta a mão. Quem está lembrado? Ele falou sobre isso aí, de juntar aqui, você trazer a pessoa para junto de você. Então, a confiança construída por um amigo diminui as resistências, permitindo que as dúvidas sejam respondidas no ritmo da pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. João capítulo 9, no verso de 4 a 7. João 9. João 9, capítulo 9, versículo de 4 a 7. Jesus falou: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto, disse Jesus, estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus estava caminhando, viu um cego, tá? Discípulos perguntaram: quem é esse? Pescou? Quem pegou? Foi ele? Foi seus pais? Ele disse: não, ninguém pegou.
ninguém pecou, nem foi ele, nem seus pais, mas para que se concretize nele as obras de Deus. Os fariseus começaram a interrogar o que era cego. Quem curou você? Ele disse, não sei, porque não sabia, né? Não tinha, ele era cego. Um homem fez lodo, passou no meu rosto, eu me lavei, fui lá no tanque de Siloé, lavei, voltei e estou vendo. E era sábado no dia desse dia, né? Jesus curou. Aí depois eles falaram assim, tá bom, dá glória a Deus, o homem é pecador. Aí o cego, se é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Aí, eu não sei. Chama os pais dele, chamaram os pais. Quem foi? Ele diz, eu não sei não, os pais estavam com medo de serem expulsos na sinagoga, né? Diz, olha, ele já está grandinho, pergunta aí, deve ter mais de 21 anos já, então pergunta para ele aí. Aí chamaram os pais, e disse, agora ele realmente é nosso filho e era cego, mas agora está vendo. Aí chamaram ele de novo. Fala, o que você acha dele, profeta? O cego que era cego disse que ele era profeta. Aí ele fala de novo, aí ele diz assim, eu já falei, vocês querem ser discípulos dele também? Aí eles ficaram com raiva, nós somos discípulos de Moisés, você que não vai ser discípulo dele, não sei o quê. Ele disse, eu não sei não, mas nunca se ouviu falar que um pecador, né, pode ter os olhos abertos por alguém que é um pecador, não é possível. Se ele fosse pecador, ele não podia fazer isso. Ele disse, se você quer nos ensinar, nós expulsar ele do templo. Fora, tchau. Jesus encontra ele depois e diz, você crê no Filho do Homem? Aí ele agora sim, ele vê, ele diz, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Sou eu que falo contigo. E ali o homem que se converte. Jesus deixou isso muito claro. O cego pregou, começou a pregar na hora. O cego virou pregador na hora. Jesus usou a cura desse homem para explicar a obra de Deus na terra, a nossa missão. Ele disse, é necessário que façamos a obra. Ele não disse, eu espero, eu entendo, eu pretendo. Jesus foi radical. É necessário, imprescindível, importa que façamos. Jesus reconhece que o mundo carece da obra de Deus. 1 João 5,19 diz, o mundo jaz no maligno. Ele deixa claro da necessidade de todos nós fazermos a obra, pois ele disse, é necessário que façamos a obra de Deus. Jesus te salvou, te chamou, te capacitou, já te entregou as armas para a guerra, oração, jejum, palavra, poder e agora falta ação, atitude. Ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para nós e disse, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, nós somos o sol da terra, nós somos a luz do mundo, amém? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, amém? Jesus era especialista em quebrar paradigma. Ele quebrou paradigma, estimulou a renovação. Essa renovação se estende aos dias de hoje, você não precisa estar pronto. É, pastor? Por quê? Aguardar um seminário. E muito importante, todos nós já fizemos aqui, muitos de nós, e o pastor sempre estimula, faça seminário, estude. Aguardar concluir toda a EBD, importantíssimo, claro que é importante, mas você não precisa esperar até o final do ano para fazer alguma coisa. Mas comece já, não importa o tempo de igreja ou conversão, quebre seus paradigmas. O que é isso, pastor? Paradigma é um exemplo que serve como modelo, é um padrão. Escuta outra coisa prática aqui. Eu peguei um Uber, aí fui comprar uma peça do carro em São Cristóvão, na Rua Escobar. Cheguei lá, tem essa peça? Não, não tem. Eu voltei para casa. Peguei outro carro, voltei. Puxa vida. Vou tentar de novo. Aí peguei lá no Dr. Google, achei. Tá. Alô, tem essa peça aí? Tem, sim, senhor. Qual é a rua? Rua Escobar. Aí eu disse, poxa, peraí, cara. Qual é o número? É do lado da outra. Era Escobar X, Escobar Y aqui, uma do lado da outra. Aí eu disse, tá de brincadeira. Cara, eu fui aí ainda agorinha, aí disse assim, é porque o cara do lado nunca diz que tem peça aqui. Mas quando eu não tenho aqui, eu digo que pode ter na dele, mas ele aqui ele não faz isso comigo. Eu disse, tá bom, eu vou aí. Aí eu falei, não vou dizer a marca do carro, nem do coisa, nem da peça, nem de nada. Só X e Y. Aí eu peguei outro Uber. Lá vou eu de novo. Pum. Quando eu olhei, aí estava escrito, Samuel passou na inspeção da vistoria do Uber. Aí eu disse, Samuel. Tá bom. Aí sentei lá, fiquei sentado.
A conversa vai, começa a ver. Carro bonito, hein, Samuel? Pois é, tal. Aí eu falei, você tem igreja? Né, quer dizer, tem sim, senhor, mas eu estou meio afastado. Eu digo, bom. Com esse nome, hein, rapaz? Não é mole não, Samuel. É, sim, senhor. Eu digo, já sei. Aí quando tu vai para a igreja, tua mulher vai. Quando tu não vai, aí ela disse, ela não vai. Eu digo assim, exatamente. Quando tu não vai, ela não vai. E quando tu vai, ela vai. E teu filho está onde? Ele está meio. Eu digo, daqui a pouco ele vai crescer. Vai para a igreja. Ele vai dizer, não, tu não vai? Aí como é que tu vai segurar essa barra aí? Aí quando chegou lá pertinho, nós conversamos, ele desligou o carro, eu falei com ele de Jesus, vamos acertar a vida com Deus, vamos voltar para Jesus aqui. Presta atenção, o que vai acontecer depois é com o Papai do céu. Eu vos enviei, ele vai colher onde você onde não foi semeado. Outro vai colher. Mas se você passar a vida toda fazendo, você vai se sentir triste, vai se sentir fraco, você vai se desmotivado, não vai ter nem motivação mais para chamar alguém para vir para quê? Para o culto. A pessoa perde, é como se você parasse de treinar, você não tem mais vontade de fazer nada, fica parado, não quer mais fazer nada, porque você perdeu aquilo ali, a unção de Deus está sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Aquele rapaz orou comigo, que na nossa cabeça orou, voltou para Jesus, eu fui embora, fui comprar a minha peça. Último ponto, evangelização é um esforço conjunto e contínuo da igreja para anunciar o evangelho de Cristo às pessoas. Atos 1, 8 e 9. Atos capítulo 1, verso 1, de 8 e 9. Mas recebereis poder, olha, guarda isso aqui, mas recebereis poder. Repete essa palavra aqui, poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. Olha o que o Senhor falou aqui. Vocês receberão poder, para quê? Para ser Aqui tem busca de poder? Sim ou não? Para quê? A pessoa pensa que eu vim para cá para ficar rodando, para ficar... Pastor já orou aqui, pegou fogo na outra semana, no outro mês. Esse mês Deus mudou tudo. E quando o pastor já ia começar, o Senhor falou com ele, não, muda, traz todo mundo para cá. Ele, na hora, eu até realmente olhei que ele mudou, fez assim, mudou tudo. E vem para cá agora. Aí começou a receber batismo com o Espírito Santo todo mundo. É poder para testemunhar. Então aquilo acaba. E olha, isso aqui não é novidade, não. Não é novidade que eu estou contando, não. O pastor já pregou isso aqui N vezes. Já pregou aqui de manhã, de noite, até de noite. Ele já pregou isso aqui. Então, eu só estou contando o que aconteceu e corroborando o que ele já falou aqui muitas vezes. Batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Você tem oração, tem jejum, palavra, e agora é hora de pescar. Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens. Batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Nossa Jerusalém é aqui. Guarda essa frase. A liberdade jamais é dada voluntariamente pelo opressor. Ela precisa ser exigida pelo oprimido. A liberdade jamais é dada voluntariamente pelo opressor. Ela precisa ser exigida pelo oprimido. 2 Pedro 2,19 diz assim, aquele que é vencido, bota esse versículo, por favor. 2 Pedro 2,19, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pastor, mas o senhor não sabe o que é opressão, você não tem noção. Nem eu vou contar, você não tem noção. Meus pastores sabem. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. A liberdade jamais é dada voluntariamente pelo opressor. Ela precisa ser exigida por aquele que está sendo oprimido. O Golias propôs isso aqui,
Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O Golias propôs isso. Golias falou, vamos fazer o seguinte, vocês não estão aí, nós estamos aqui, então se alguém me derrotar, a gente fica escravo de vocês. E se derrotar, vocês serão servos nossos. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Você precisa declarar para o mundo quem é o mais valente. Jesus é o mais valente. Você precisa abrir a boca e dizer para eles, olha, você está passando por isso, mas vamos lá, domingo à noite, que o negócio vai esquentar, o bicho vai pegar, Jesus vai te libertar e essa coisa vai mudar para a glória do nome do Senhor. Amém? O Marcos se converteu, aquele adolescente que já é um jovem, vendo o comportamento de um colega de jogo de game. Mas também ocorre. Mas nem sempre vai ser assim. Não vai ser assim. Às vezes você está numa pessoa vendo a pessoa fazendo alguma coisa e pelo comportamento dela você vai mudar. Mas não sempre será assim. Pessoas estão oprimidas, escravas do maligno, precisam de alguém que declara que Jesus é aquele que salva, liberta, batiza, livre da opressão, da depressão, da doença, da enfermidade, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Nós pegamos um taxista nervoso mês passado. Eu e a minha esposa, Cristina, fomos ali pertinho para o shopping. E a minha esposa pediu para ele entrar tem duas entradas aí na Aldo Cravo e tem a Avenida Maracanã. Aí ela queria ir para um lugar, o cara disse, não, mas a principal é a outra. Eu disse, não, mas eu queria ir para lá, mas a principal é a outra. Aí ela disse, mas o senhor, eu queria entrar lá pela outra entrada, porque eu dizia assim, a principal é a outra. Eu disse, não é aquela. Aí, daqui a pouco, senhora, a senhora, qual é o seu destino? Aí eu já... Aí eu me lembrei do pastor Pedro, né? Ali assim... Aí eu já ia dizer, ô camarada, tu tá nervosinho? Aí tá com... Aí pronto. Mas aí aquilo no meu espírito veio e disse, senhor, tá tudo bem aí? Ah, tudo bem. Eu digo, não, é porque eu às vezes fico meio chateado, tem dias que a gente não tá bem, né? A gente tá meio assim, triste. Aí ele falou, eu estou um pouco triste realmente, tô com os problemas aí, e é tanto problema que a gente tem e acaba realmente ficar muito chateado. Aí ele deu a volta, ficamos conversando um pouquinho. Aí quando parou, não temos de falar de nada. É só ação. Eu disse assim, o senhor permite que nós oremos pelo senhor? A gente é pastor de igreja, Pois não. Não precisa dizer, mas eu não sou pastor, não precisa de falar nada, eu não falo nada, posso fazer oração? Pode, aí acabou. E ele disse assim, pode sim. Aí nós oramos por ele, oramos. Não expulsamos nada, vai espírito do inferno, não. Oramos, pedimos a Deus para abençoar a vida dele, conversamos. Aí quando ele saiu, olha o que ele falou assim, puxa, saiu um peso. Pegamos a porta do carro, saímos, fomos embora. Amém? Último texto, Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, é o último texto. Eu vou pular alguns versículos, tá? Versículo 1, e chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Aquela passagem, vocês já sabem que Jesus atravessou o mar da Galiléia, né? E saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Verso 3, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Verso 6, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Verso 7, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dizia, sai desse homem, espírito imundo. Verso 12, todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Verso 13, Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, era quase 2.000, e afogaram-se no mar. O verso 17 agora diz assim, começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, da terra deles, né? Vai embora. Verso 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, o homem que tinha sido demoniado,
Pediu que o deixasse estar com ele, queria ir com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes grandes coisas, fez o Senhor como fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Todos conhecem bem essa passagem, ela é autoexplicativa. Eu quero só aplicar esse texto aqui. Em Gadara, Jesus ouviu 3 pedidos. Preste atenção. Ele atendeu a 2 e não atendeu a 1. Primeiro, atendeu aos demônios. Deixou eles entraram nos porcos, atendeu o pedido. Segundo, atendeu o pedido dos porqueiros. Sai da cidade, ele saiu. Terceiro, ele não atendeu. Não atendeu o gadareno, que queria segui-lo. Jesus, obrigado por me libertar, eu quero ficar com você, morar com você, andar com você. Jesus disse, não, volta para tua casa, volta para tua aldeia, volta para sua família, para o trabalho, se fosse hoje, é para tua escola, para tua faculdade, conta tudo que Deus fez por você. Seria bom se ficássemos aqui conversando, contando histórias, orando. Bom, fazemos isso regularmente, é maravilhoso. Mas o que conta é onde você mora, estuda, onde você trabalha. Vai e anuncia para eles e tragam para cá ou encaminhem para uma igreja mais próxima da casa deles. O gadareno foi e anunciou a palavra em 10 províncias, em Decápolis, sem fazer seminário, sem fazer o estudo bíblico, sem fazer a escola dominical. Ele não tinha, claro, naquele tempo, mas ele começou e foi embora. E foi anunciar a palavra em 10 províncias. Pastor, eu não sei falar. Moisés também não sabia. Levou Arão. Poxa, pastor, busca mais a presença. Você não pode dizer na praça, passar numa praça e dizer, como Jesus fez, né, com Zaqueu. Você não pode dizer, Senhor, levanta daí que me convém almoçar em sua casa. Não, você não vai dizer isso, né? Você vai lá, vai trazer uma palavra, vai conversar com a pessoa. Faça o que Jesus está mandando você fazer. Passa a semana orando a Deus para Ele te dar estratégia para falar. Por último, eu fui com a pastora Cristina no Rio Comprido e parei para estacionar. Eu vi lá, estava escrito, Lava Jato. Aí eu entrei, botei ali o carro, o estacionamento ali na Rua do Bispo. Aí eu fui lá e disse, olhei, e vai, Cristina, Lava Jato, legal. Vamos deixar o carro aqui um pouquinho? Aí vou lá e a gente faz ali mesmo. Tá bom. Aí acabou, eu olhei, quando eu olhei o lavador, um lavador com a cara boa. Eita, cara boa, tranquilão. Aí eu falei, quem é que lava? O rapaz ali. Eu digo, opa, você lava aí? Eles lavam. E como é que é o teu nome? Felipe. Eu digo, Felipe, para com isso, Felipe. Com esse nome, Felipe, tu tá com cara de desviado, Felipe. Aí ele, tu já entrou em igreja evangélica? Ele disse, eu sou desviado mesmo. Eu digo, então vai. Aí a minha esposa ficou na entrada com o senhor. Eu disse, espera um pouquinho. Aí nós fomos lá no final, andando. Eu tinha deixado o carro lá embaixo. Aí eu fui lá para dar atrás. Eu digo, espera aí um instantinho, Cristina. Aí ficamos conversando. E ele prestou atenção a tudo. Ficou assim, ó. Falei, você tem filho? Tenho. Aí eu peguei assim, eu já deixo marcado na minha Bíblia, eu digo, olha aqui, ó, lê aqui, ó. Aí disse, eu conheço Provérbios 22:6, eu digo isso aí. Como é que tu vai segurar ele depois? Cheio de bandido aí, vai acabar na boca de fumo aí. É verdade. Mas ficamos ali assim uns 15 minutos. Foi um trocinho, minha esposa paciente sempre foi, né? Ficou ali esperando. O senhor que recebe o dinheiro estava lá com ela conversando também, era crente, ele era crente. Ele falou para ela, esse rapaz é muito bom, rapaz ótimo, maravilhoso. E eu fiz um apelo para ele, conversei, Felipe, vamos voltar para Jesus? Vamos. E depois tu volta para tua igreja, cara. E leva teu filho também. Tá bom, quero sim, senhor. Gente, ele se converteu ali, nós fomos embora, ficamos um tempo num lugar, depois voltamos. Quando voltamos, o carro brilhava.
O carro, o brilho, parecia Moisés descendo o monte. Eu digo, caramba! Aí eu disse, caramba, o que esse garoto fez? O carinho que ele estava ali foi tremendo. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Eu vou fazer uma...